A paz do Senhor a todos. Agora vamos falar, continuando nos profetas maiores, vamos estar falando agora sobre o profeta Jeremias, o profeta chorão. O livro do profeta Jeremias tem como ambiente histórico um período mais crítico da história de Judá, que está situado entre o século 7 e o século 6, que foi aproximadamente entre o ano 626 a 586. Esse contexto ele é marcado pela queda da Síria e a ascensão da Babilônia. Esse império babilônico começa a despontar como uma grande potência mundial, e aí que vamos ver que vai acontecer a queda de Jerusalém e o exílio babilônico. No mundo antigo, no Velho Testamento, vamos ver algumas potências grandes que surgiram. A primeira é o Egito, depois veio o Império Sírio, depois do Império Sírio veio os caldeus, os babilônicos, depois dos babilônicos o Império Persa, os medos persas que se uniram juntamente, depois o Império Persa cai, entra o Império Grego e o Império Romano já agora no Novo Testamento. No contexto do profeta Jeremias, o império que está dominando é o Império Babilônico. E Judá ainda está confiando para a sua proteção, vai fazer aliança com quem? Com o Egito. Acreditavam eles que fazendo uma aliança com o Egito, eles estariam protegidos do império que estava despontando, que era o Império Babilônico. E o Império Egito começou, o antigo Império Egito, começou a ter influência no povo de Judá. Inclusive alguns reis que eram colocados tinham influência do Egito. Jeremias agora, como profeta, ele desponta e ele vai contra a essas alianças políticas, a essa confiança no Egito. Tanto que ele vai dizer lá em Jeremias 17:5 que maldito é o homem que confia no homem. Jeremias não está dizendo aqui que nós não temos que confiar no homem. Logo, que nossa confiança perfeita, fielmente e fiel é em Deus. Isso não quer dizer que não devemos confiar em outras pessoas. Não foi isso. O contexto, quando Jeremias está falando isso, ele está advertindo o povo, porque o povo está confiando e fazendo aliança com o Egito, e em vez de confiar no Senhor. Ele enfatiza que depender da força humana é afastar o coração de Deus, e resulta assim numa seca espiritual. Porque se Deus não guarda, em vão fazer aliança com qualquer pessoa, com qualquer homem, com qualquer político. E é isso que Jeremias está, o contexto de Isaías 17:5. O contexto político internacional é a ascensão de Babilônia. Babilônia ela vai substituir o Império Sírio. O reino de Judá estava espremido politicamente entre Babilônia e o norte do Egito ao sul. Facções dentro de Judá defendiam alianças com o Egito para resistir à Babilônia. Mero engano. Política que Jeremias condenou veemente. A queda de Jerusalém aconteceu entre o ano 587 e 86. Foi um cerco, houve um cerco e a destruição de Jerusalém pelos babilônicos, incluindo a queima do templo e a deportação do povo. Foi uma época trágica para Judá. O contexto religioso-social. Esse contexto religioso-social era uma época de apostasia e idolatria. Judá vivia um profundo declínio moral e espiritual, que caracterizava-se pela idolatria, que eles adoravam a Baal e a deuses estrangeiros, e a violação dos princípios e da aliança de Deus. Nesse contexto aconteceu a reforma de Josias, que iniciou no início do seu ministério, no ano terceiro do ano do rei Josias, que tentou reformas políticas, mas as mudanças não mudaram o coração do povo. Mesmo Josias sendo fiel e
e promovendo essa reforma. Essa reforma não durou muito, porque o povo estava com o coração endurecido. Havia profetas falsos, o ambiente interno era de falsa segurança e com profetas pregando triunfalismo. Tanto que Jeremias vai dizer, olha, enquanto muitos estão dizendo paz, é momento de guerra. Era chamada, que nós chamamos hoje a teologia da prosperidade, e Deus estava advertindo o povo para o juízo, um juízo iminente, mas o povo, o coração pendia mais para os profetas triunfalistas que pregavam a paz em meio à idolatria, em meio a todo esse misticismo religioso e essa desobediência. O período do ministério de Jeremias foi o período pré-exílio. Jeremias prega o arrependimento, avisando que a desobediência, a destruição pela Babilônia. Depois houve um cerco. Jeremias vive dentro de Jerusalém durante o cerco, ele vivia nessa época. Ele sofre perseguições, é encarcerado e testemunha a fome e a destruição da cidade. Ele prega antes do exílio, ele prega também no exílio, porque o povo foi deportado para a Babilônia e ele ficou lá em Jerusalém vendo tudo isso. Após a destruição, Jeremias relata o livro de Lamentações e é forçado a ir para o Egito como remanescente do povo, onde continua a profetizar. A característica da época, Jeremias é tido como um profeta chorão devido à intensidade do sofrimento pessoal e à dor de ver a sua nação destruída. Jeremias é reconhecido como um profeta que chorou. E não tinha como não chorar numa situação dessa. O próprio Senhor Jesus era conhecido também como o profeta Jeremias. Quando ele pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Você vai ver lá que uma das respostas uns dizem que é Jeremias. Por quê? Porque Jesus também tinha esse intenso sofrimento pessoal de dor. Assim como Jeremias via a destruição, Jesus também previa a destruição e aqueles corações duros do povo. E Jesus chorava, assim, como Jeremias. Jeremias sofreu grande oposição. Jeremias foi hostilizado, preso e colocado em um poço, pois sua mensagem de submissão à Babilônia com disciplina divina, ele era visto como traição. Eles não queriam ouvir essa pregação de Jeremias. O cenário histórico de Jeremias é, portanto, de profunda desolação nacional, onde ele atuou como voz de Deus, confrontando o pecado do povo e chamando o arrependimento mesmo em meio ao caos. Então resumindo, esse é o livro de Jeremias. Jeremias viveu antes do exílio e durante o exílio. Pregou durante 40 anos do seu ministério, mas não foi ouvido. Ele foi um profeta para exortação. Tanto que ele chegou a se indignar, se decepcionar, porque ele dizia que pregava e ninguém ouvia a sua mensagem. Isso deixou ele deveras triste. Chegou a dizer que não ia pregar mais, que ele estava virando piada no meio do povo. Mas depois ele entendeu que tudo isso era um processo. E Jeremias fazia parte desse processo que Deus teria com o povo. Nem sempre o profeta que ele prega arrependimento, ele vai ver arrependimento. Muitas das vezes ele é parte do plano de Deus. E Jeremias entendeu que ele fazia parte do plano de Deus. Vamos ver depois do livro de Jeremias, o livro de Lamentações, que nada mais é do que a lamentação de Jeremias pelos acontecimentos. É um livro poético do Antigo Testamento, composto com uma série de lamentos pela destruição de Jerusalém. No original hebraico, o livro é chamado de Ekar. Como, quer dizer como, uma exclamação
de espanto, como pode ter acontecido isso. Já na Septuaginta, que é a tradução grega, e na Vulgata Latina, recebeu o título de Lamentações ou Elegias, que é um significado de uma coleção de poemas de lamento, queixa e de luto. A autoria de Lamentações, tradicionalmente atribuída ao profeta Jeremias, uma crença sustentada pela tradição judaica quanto pela tradição cristã. Há evidências na Septuaginta e no Talmud que atribuem a obra a Jeremias também. O estilo poético lembra os lamentos de Jeremias por Josias, lá em 2 Crônicas, capítulo 35 e 25. E reflete as expressões de dor do profeta no livro de Jeremias. Embora a tradição seja forte, o livro tecnicamente é anônimo. Alguns acreditam que foi alguém anônimo que escreveu. Mas a maioria da tradição ela é jeremiana, por um grande grupo de remanescentes. A data do contexto, escrito entre os anos 586 a 575, que está sob comando de Nabucodonosor. A estrutura desse livro ele é composto por 5 poemas, ou 5 capítulos, sendo os capítulos de 1 a 4 acrósticos, que são poemas alfabéticos, que vai desde a primeira letra alfa do alfabeto hebraico até a Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Cada versículo corresponde a uma letra, significando que foi a destruição do começo ao fim. Só o capítulo 5 que ele não é acróstico, mas contém 22 capítulos, mantendo 22 versículos, mantendo alusão ao alfabeto. Características especiais. A poesia acróstica ela era uma poesia alfabética rigorosa e intencional, com desespero, que significava um desespero caótico da dor e a destruição, como se tentasse organizar o inexpressivo. Era um lamento esperançoso, que apesar de ser uma obra de luto profundo, o capítulo 3, versículo 22 e 23, destaca a fidelidade e as misericórdias de Deus como fonte de esperança. E ele vai reconhecer, é um reconhecimento do pecado, porque diferente de outros lamentos, esse livro ele foca intensamente na justiça divina, reconhecendo que a destruição foi um castigo merecido. O povo merecia passar pelo que estava passando, porque o povo havia se rebelado, havia uma rebelião. E Jeremias ele é uma testemunha ocular. As descrições de Lamentações é de uma testemunha ocular, da queda da cidade, da dor do povo, indicam que o autor presenciou tudo o que estava acontecendo. Há um uso litúrgico, né? Esse livro foi escrito para ser lido em ocasiões de luto, sendo tradicionalmente lido pelos judeus no dia 9 de Av, que é o dia da destruição do templo. Então ele serve também até como um livro cultico, um livro litúrgico, fazendo o povo relembrar o que havia acontecido com Jerusalém nessa época triste, trágica, que foi a época do cativeiro babilônico. O próximo profeta que nós vamos falar é um outro profeta também que vivia numa época trágica, terrível, do seu contexto, que é o profeta Ezequiel, um dos livros mais difíceis de compreensão. Há várias interpretações. E é um livro que até hoje é um livro que tem códigos a ser desvendados, porque há várias interpretações. Ele viveu após a queda do reino do norte de Israel para os assírios e o reino do sul. Também
é esse contexto. Quando o Reino do Norte caiu, agora cai o Reino do Sul, e é nesse contexto do Reino do Sul que está o profeta Ezequiel. Houve a primeira deportação, incluindo o rei Joaquim e as elites, entre quais levaram o profeta Ezequiel. Ezequiel estava magoado, chateado, porque ele era profeta, e Jeremias ficou. Jeremias foi reconhecido como profeta e ficou. Não levaram o profeta Jeremias, mas levaram o profeta Ezequiel. Você vai perceber que durante o livro ele está decepcionado. Tanto que quando Deus vai falar com Ezequiel, Deus por mais de uma vez pede para que ele levanta. Esse levantar levanta o ânimo. Porque Deus não fala com ninguém, Deus não levanta, não coloca ninguém para trabalhar na obra que está caído. Deus primeiro levanta a pessoa e o ânimo para que a pessoa trabalhe na obra, para que a pessoa trabalhe no seu ministério. E assim Deus fez com o profeta Ezequiel, quando ele diz: levanta-te, levanta-te o teu ânimo que falarei contigo. O local ao qual Ezequiel pregou, ele ministrou entre os exilados de judeus. Lá no primeiro capítulo de Ezequiel vai falar que eles estavam à margem do rio Quebar, na Babilônia. Era uma época de crise religiosa e política. O exílio foi visto como um castigo divino por Deus pela idolatria e injustiça. E Ezequiel atuou como uma voz de Deus, condenando a corrupção e a idolatria e a falsa profecia, e denunciando as políticas que levaram à destruição de Jerusalém e do templo, que ele viu abandonados por Deus. Há uma mensagem, podemos dizer, uma mensagem dupla, porque é uma mensagem de juízo, mas também é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de juízo porque ele alerta sobre a destruição de Jerusalém, ele alertou sobre a destruição de Jerusalém, e uma mensagem de esperança, porque trouxe visões de restaurações, como o Vale de Ossos Secos, ganhando vida, e a visão de um templo e uma nova Jerusalém, que está lá em Ezequiel 37 e em Ezequiel lá no capítulo 40. O chamado de Ezequiel foi um chamado para ser uma atalaia, um vigia de Deus, um profeta que chamaria o povo ao arrependimento e anunciaria tanto o castigo quanto a restauração futura, mostrando que Deus age mesmo no sofrimento. O livro de Ezequiel é crucial para entender o período pós-destruição de Jerusalém, oferecendo consolo e direcionamento em meio à tragédia, como símbolo que apontam para a nova renovação espiritual e a presença contínua de Deus. Vamos ver a visão, que são visões do profeta. Ele vai ver a glória de Deus e a sua vocação. Ezequiel vê 4 seres viventes, rodas entrelaçadas e a glória de Deus, recebendo o seu chamado como atalaia de Babilônia. Aquela visão espantosa que ele viu. Durante todo o livro de Ezequiel, ele teve 4 visões. A primeira visão é a visão do templo da idolatria. O profeta é levado em espírito a Jerusalém para ver a idolatria e a glória de Deus, e abandonando o templo. A visão do Vale de Ossos Secos, lá célebre, Ezequiel 37, que é uma visão simbólica da restauração nacional e espiritual de Israel, onde os ossos secos ganhariam vidas e voltaria a se juntar. A visão do templo e rio, do novo templo e rio, que lá em Ezequiel 40, que é uma visão detalhada de um futuro templo, de uma visão, de uma nova visão da terra e de um rio que traz vida. Além dessas visões principais, Ezequiel teve uma experiência, outras experiências visionárias e alegorias e parábolas que estão nesse livro. Apesar de ter sido uma época em que Jerusalém estava sendo destruída,
Não podemos esquecer que o livro de Ezequiel é um livro também cheio de esperança. O profeta Ezequiel, ele viu, além das tragédias na sua época que estava acontecendo, ele viu um tempo futuro de renovação, quando o Senhor reuniria todo o seu povo e daria a eles um novo coração. Então é um livro que contém juízo, mas é um livro que também contém esperança. O próximo profeta é o profeta Daniel. O livro do livro de Daniel é uma obra apocalíptica e histórica do Antigo Testamento, escrita entre o ano 4 pelo próprio Daniel, focando na soberania divina, nas providências de Israel, a profecia das 70 semanas, que são 490 anos proféticos, que apontava para a vinda do Messias e o fim do exílio. A posição do cano do profeta Ezequiel situa-se entre os profetas maiores na nossa Bíblia. Na Bíblia hebraica, no Tanakh, pertence à seção Ketuvim, que são os escritos. E o autor é Daniel, que significa Deus é meu juízo. O nobre judeu, exilado na Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor, conhecido por sua fidelidade e interpretação dos sonhos. O propósito desse livro demonstra que Deus governa sobre os reinos humanos e mostrar que Deus não perde o controle, que apesar do exílio e perseguição, ele salvará o seu povo, e finalizando a história como uma vitória messiânica. Ele vai falar, aqui vamos ver a expedição de Nabucodonosor, que ele sitiou, cercou Jerusalém, levando os cativos, incluindo Daniel e seus amigos, tesouros do templo. Aqui foi marcado o início. E nesse livro vamos ver que começa falando da história de Daniel e de seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós sabemos que seus nomes são Ananias, Misael e Azarias, mas os seus nomes foram trocados. Sadraque antes significava Ananias, e depois ele foi trocado para Sadraque, que é ligado ao deus Lua. Antes significava Jeová era gracioso. Você percebe que eles vão tirando a identidade deles. Agora Daniel é tão forte porque nós esquecemos quem foi Ananias, quem foi Azarias, e nós não esquecemos quem foi Daniel. A identidade de Daniel nós não esquecemos, mesmo eles mudando também o nome de Daniel para Beltesazar. Os nomes, antigamente Ananias, Misael e Azarias, fazia jus ao Deus de Israel. Tanto que Sadraque Ananias significava Jeová é gracioso, Misael significava quem é como Deus, e foi trocado para quem é como Acu. Azarias, que antes era o Senhor ajudou, e agora é Abednego, que significa escravo de Nabu ou de Navu. Agora Daniel, que foi trocado para Beltesazar, que Daniel antes significava Deus é meu juiz, e agora foi trocado para Beltesazar, que significava guardiões dos tesouros escondidos de Bel, que era relacionada a uma adoração a uma deusa babilônica. Mas nós não tiramos essa identidade de Daniel. Daniel é conhecido mesmo, e muitos até esquecem que seu nome foi trocado na Babilônia. Porque a troca dos nomes, quando vinha alguém de outras nações, eles trocavam os nomes, que era para submeter as divindades da Babilônia.
porque se antes os nomes honravam a Deus, agora fazia referência aos deuses babilônicos. Depois da história de Daniel e dos até o capítulo 8, depois das histórias, do capítulo 9 em diante, no livro de Daniel vai começar as visões proféticas, apocalípticas, as 70 semanas, os 490 anos proféticos. A primeira semana começa na reconstrução, as primeiras 7 semanas começam na reconstrução de Jerusalém. Depois, as 62 semanas vão até a vinda e morte do Messias. E a semana final, frequentemente associada aos eventos escatológicos, que é uma confirmação da aliança, que seria a que está por vir. Estamos vivendo quase a última semana. Claro que há diferentes interpretações, né? Teológicas, as preterísticas e as futurísticas das 70 semanas. Nós acreditamos nas visões futurísticas e nessas visões escatológicas. Muitos acreditam que essa visão, muitos acontecimentos já aconteceram, mas nós acreditamos, como bom pentecostais, nós adotamos o pré-milenismo e dispensacionalistas. Nós somos. Acreditamos que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes ainda de um período de 7 anos de tribulação da terra, que nós não vamos viver essa última semana. E muitos preteristas acreditam que nós vamos viver e já estamos praticamente vivendo essa última semana. Agora, interessante que alguns acreditam que a profecia de Isaías 39, onde fala que muitos seriam levados como eunucos no palácio de Babilônia, lá em Isaías 39:7, essa profecia estava falando de Daniel e seus amigos, que muitos acreditam que Daniel e seus amigos foram feitos eunucos, ou foram castrados, que muitos eram feitos isso quando vinham de outras nações, para que não pudessem procriar ali no palácio. E por isso que nós não vamos ouvir falar da família dos amigos de Daniel e nem de Daniel. É uma interpretação que essa profecia de Isaías 39:7 estava falando sobre Daniel. Isso não diminui nem um pouco o profeta. Muito pelo contrário. Mostra que mesmo a todas as intempéries, as dificuldades, perseguições, ele continuou sendo um homem fiel a Deus e fiel ao seu ministério, mesmo vivendo em terras estrangeiras, mesmo ele estando no palácio, o seu coração ainda estava em Deus. Então, essa é a história de Daniel, o último dos profetas maiores. Há um livro que tem um vasto conteúdo, vastas visões, que vale a pena estudarmos, vale a pena refletir sobre o livro de Daniel, assim como os livros de todos os profetas maiores. O livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E assim nós terminamos os profetas maiores e logo começaremos a falar dos profetas menores. Até mais, fica na paz.